Bom dia. Bom dia, vamos acalmando. Graças a Deus por estarmos aqui. Amém? Você já deu graças a Deus hoje? Se acordou, graças a Deus. Amém? Podemos dar graças pela vida e pela alegria de podermos estar juntos nesta manhã. E eu quero repartir com vocês uma coisa simples, mas nada de novo. Mas eu tenho entendido que nós precisamos estruturar muito bem a nossa visão, né, que realmente fique muito claro no nosso espírito, na nossa alma, o que a Sara Nossa Terra acredita, vive, pensa e pratica, né? Então eu quero passar para vocês, como eu disse, nada novo, mas eu acho que é muito importante nós aprendermos, internalizarmos, termos certeza absoluta de que nós estamos trabalhando dentro de uma mesma visão, de um mesmo propósito e de uma mesma visão. Nós temos vivido dias muito difíceis, né, no Brasil, um desconforto em relação a toda essa situação. Agora, o que nós precisamos manter bastante foco e segurança é de que nós estamos no caminho certo como igreja. Amém? De que nós estamos trabalhando com o povo, estamos impactando a vida de pessoas e quando impactamos a vida de uma pessoa, aquela pessoa vai impactar de outra. Então, não fiquem tristes com todo esse ambiente que está criando em relação ao Brasil. Eu creio num Brasil transformado. Amém? Podemos ter um senso crítico, podemos olhar com olhos de avaliação, mas eu quero que você guarde seu coração, amém? Guarde seu coração, não fale mal do governo, não fique alimentando aquele ranço, aquela coisa, amém? Faça o seguinte, ore pelo Brasil todos os dias, ore, abençoe, amém, queridos? Deus tem uma visão para nós, amém? O bispo Rodovalho deu uma entrevista ontem no Correio Brasiliense e perguntaram para ele, por que o senhor não aceitou o convite de ser político novamente? E ele respondeu uma frase curta, simples e direta, porque onde eu estou hoje eu ajudo mais. Então, amém, queridos? Nós estamos embaixo de uma missão de sarar essa terra. Amém? De sarar a terra. Alegria imensa de ver pessoas conhecendo Jesus. Alegria imensa de ver pessoas crescendo, de ver pessoas mudando de mentalidade. Então, fica muito feliz porque nós estamos fazendo a coisa certa. Segunda-feira, quando a Copa acabar, muita gente vai ficar muito triste, muito desanimada e muito deprimido. E nós vamos acordar alegres, porque a nossa missão continua, amém? Nosso trabalho continua, nossa alegria de servir a Deus. Lucas capítulo 2, 52. É um dos meus versículos favoritos e eu estou falando sobre isso na nossa rádio, 106.1 FM. Falei que a minha voz está virando até voz de locutora. Olá, pessoal! Sintonize agora 106.1 FM. Sara Nossa Terra aí. E eu vou botar todo mundo lá, viu? Daqui a pouco nós vamos chamar os pastores, fazer entrevista. Mas a Bíblia diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Que versículo completo e perfeito. Né? Que Jesus crescia em sabedoria, fala da parte intelectual, da parte da alma. Crescia em sabedoria, crescia em graça, que fala da parte espiritual, e crescia também fisicamente. Né? Então, é importante que você entenda que
o evangelho que nós procuramos viver e cremos nele é um evangelho integral. Nós queremos que as pessoas tenham suas vidas transformadas em todos os aspectos: espírito, alma e corpo. Amém? Então, a Bíblia diz claramente que Jesus crescia diante de Deus e diante de quem? Dos homens. Então, o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento diante de Deus e diante das realidades espirituais, ela acontece com muito mais facilidade. Porque nós temos muita ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Agora, a Bíblia diz também que ele crescia diante dos homens. É importante que as pessoas sejam capazes de perceber a sua mudança. Né? Nós realmente acreditamos num evangelho que é integral no sentido de que a minha vida prática na minha casa, no meu casamento, com meus filhos, no meu trabalho, possa refletir que alguma coisa mudou dentro de mim. Amém? Então, tenha em mente isso, ensine isso, trabalhe isso. Nós não vamos cansar de falar sobre isso, porque realmente a mudança, a possibilidade de mudança de um ser humano existe verdadeiramente através do Evangelho. O Evangelho é poderoso para mudar as nossas vidas. Amém? O Evangelho traz um impacto. Agora é importante que você entenda que a experiência espiritual ela é tão forte, tão impactante, que muitas pessoas pensam que isso vai acontecer também com a sua alma e com o seu cuidado físico. Entenda que não é assim. Tá? A Bíblia fala uma coisa interessante lá em Gálatas. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ou seja, nós somos libertos para experimentar a liberdade. Agora entende uma coisa: libertação não garante liberdade. Tá? Libertação espiritual acontece sim. Nós temos experiências fantásticas espirituais. Mas a libertação não garante liberdade. Isso é tão verdade que quando Deus tirou o povo do Egito, eles saíram com sinais, maravilhas, poder. Eles foram libertos do cativeiro. Eles foram libertos com sinais tremendos. O mar abriu, né? Todos aqueles sinais. A pergunta é: qual foi o problema do povo no deserto? Hebreus fala sobre isso. Qual foi o problema do povo no deserto? Põe a mão assim, ó. O problema do povo foi o coração. Por isso que Hebreus diz: não endureçais o vosso coração, como aconteceu com o povo no deserto. Então, querido, em nome de Jesus, nesta manhã e muitas vezes quando nós nos encontrarmos, eu quero ministrar sobre a sua vida algo muito importante. Cuide do seu coração. Cuide da sua mente, invista em você, conscientemente. Você precisa ter um compromisso diante de Deus, de que você vai crescer, crescer sempre, amém? Que você não vai parar, que você não vai desistir, e que você vai, até o último dia da sua vida nessa terra, você vai estar aprendendo, você vai estar crescendo, amém? Você vai estar mudando, vai ter sempre alguma coisa nova para você aprender. E eu volto a insistir. Isso é a visão da Sara na nossa terra. Nós vivemos assim. Nós trabalhamos assim. Nós não queremos separar a nossa vida espiritual da nossa vida prática. A nossa expectativa é que nossos líderes tenham casamentos bem-sucedidos, famílias bem-sucedidas. Amém? E vocês estão debaixo desta unção. Nós temos trabalhado anos a fio. Temos verdadeiramente buscado isso. E eu creio que uma das maiores conquistas que nós temos como Sara na nossa terra é que, de fato, nós vivemos a verdade do Evangelho no dia a dia da nossa vida. Amém? Entenda isso, creia nisso. Nós não acreditamos no Evangelho esquizofrênico, onde as pessoas têm uma vida espiritual maravilhosa,
plena e adoram a Deus e cantam e leem a Bíblia, mas têm péssimos casamentos, péssimos relacionamentos. Eu não acredito nisso, nós não acreditamos nisso. O Evangelho precisa tornar você um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, amém? Um filho melhor. Isso é a verdade do Evangelho. Isso é a verdade do Evangelho. Agora é importante que você tenha isso como algo muito claro, muito forte na sua vida. E também, 1 Tessalonicenses 5, 23. O que a Bíblia diz? Que nós precisamos cuidar de novo, né? Que o vosso espírito, alma e corpo sejam o quê? Sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês oficialmente que eu acabei de fundar mais um ministério aqui na Sara Nossa Terra da Barra. Estamos começando por aqui, chamado Projeto Sara Saúde Integral. Nós estamos trabalhando para que nosso corpo suporte a glória de Deus nessa terra, amém? Que nosso corpo possa ter saúde suficiente para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. Logo, logo esse projeto chega na igreja de vocês. Então nós já estamos trabalhando, começamos com os nossos pastores, e daqui a pouco eu vou estar enviando a equipe para levar para vocês o que nós estamos fazendo aqui. Simplesmente tornando concreto e prático a nossa visão. Então fala assim comigo: espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Incrível isso, né? Simples, mas tão direto, tão prático e tão objetivo. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha muita clareza essa manhã, fala assim comigo: visão. Visão. Então, qual a sua visão para a sua vida? Qual a sua visão de futuro? Onde você quer estar? Não tem que questionar, é muito claro, a Bíblia é muito clara, que dentro de alguns anos você seja maior, mais maduro, amém? Tenha mais saúde. Querido, eu vou profetizar algo sobre a sua vida. Você não vai envelhecer. Você vai ter uma carteira de identidade com alguns anos mais velho. Eu fui numa médica semana passada e ela olhou a minha ficha e falou: não, você não tem essa idade. Eu falei: não tenho, graças a Deus. Graças a Deus. Você não tem essa idade, amém. E eu quero que isso aconteça com você, amém? Tudo é uma questão de crença. A minha Bíblia diz que até na velhice darão ainda frutos, serão cheios de vida, de vigor, em nome de Jesus. Será assim conosco. Amém? Todo mundo de cabelinho branco, bonitinho, saradinho, pregando o Evangelho. Amém? Amém, querido? Você recebe essa palavra na sua vida? Até o último dia da sua vida. Escolha isso. Presta atenção. Eu estou estudando muito sobre esse assunto, sobre neurociência, sobre cérebro. E eles estão descobrindo o seguinte, que a crença, aquilo que eu acredito, aparece no meu corpo. Se você crer, de fato, que você é saudável, e você trabalhar para isso, você cuidar disso, você não vai ter doenças. Escolha isso, a Bíblia te dá a base para isso. Você precisa fazer uma declaração de fé. Eu tenho uma declaração de fé sobre a minha vida para os próximos 25 anos, está escrito. Está escrito no meu iPad, de vez em quando eu pego e leio. Como é que vai ser minha vida, como eu vou viver em todos os lados. Então fala assim comigo: eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. A visão para você é essa. Seu espírito, sua alma e o seu corpo irrepreensíveis, guardados
Porque o dia que o Senhor te chamar, ou Jesus voltar, você vai poder dizer amém. Guardei, cuidei. Você precisa cuidar muito bem de você. Você precisa cuidar muito bem do que você lê, do que você escuta, do que você permite entrar no seu coração. Porque, querido, você é muito precioso. Você é muito precioso. Muitas vezes nós esquecemos do privilégio que nós temos. Às vezes eu convivo com pessoas aí por causa da minha profissão, e eu fico vendo as pessoas que não conseguem ter fé, que até gostariam. Você tem um privilégio, seus olhos foram abertos, você tem uma experiência espiritual, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E você é muito precioso. Cuidado com o que você faz com você. Cuidado, cuida da tua vida. Pede ajuda para Deus, ora. Deixa o Espírito Santo gerar em você nesta manhã realmente um profundo desejo. Eu vou viver uma vida nessa terra que vai honrar o nome do meu Deus. Não apenas espiritualmente. Você precisa amadurecer emocionalmente. Você como líder precisa crescer. Nós precisamos amadurecer na nossa capacidade de enfrentar problemas, crescer nos nossos relacionamentos. Nós sabemos que começar é fácil, difícil é terminar. Esse é um grande desafio de qualquer pessoa, em qualquer área da vida. Eu quero que você entenda que enquanto você caminha em direção a esse crescimento, a essa busca de Deus, a essa busca de plenitude, você vai passar por algumas situações na sua vida que a Bíblia chama de armadilhas. Interessante que hoje o conceito de saúde, a gente pergunta assim, o que é saúde? Antigamente, a Organização Mundial de Saúde definia a saúde a ausência de doença. Hoje não é mais. Saúde hoje é definido como a capacidade de estar em movimento. Saúde hoje é definido como alguém que não está paralisado, como alguém que continua crescendo. Então presta muita atenção nisso. A Bíblia diz aqui, eu quero ler com você o Salmo 142, quando Davi faz uma oração, esse é um dos meus salmos favoritos na Bíblia. Davi faz uma oração tremenda nesse salmo. Vamos abrir lá, eu acho que vale a pena nós acompanharmos. Esse salmo é o salmo do líder. Este salmo é o salmo do líder. Salmo 141, 9, já vamos lá. Eu gostei desse versículo, quem é que botou aí? Pode botar de novo. Olha lá, Salmo 141, 9. Alá, guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim e das ciladas dos que praticam o mal. Amém, amém. Agora vamos para o Salmo 142. Davi diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, e à sua presença exponho a minha tribulação. Primeira lição, você precisa abrir seu coração. Davi estava passando por uma crise. E ele está dizendo, derramo perante Ele a minha queixa. E diante dele exponho a minha tribulação. Querido, todos os dias Deus quer curar você. Você não pode se permitir ficar ferido. Você pode dizer amém? Não, fala assim comigo. Tolerância zero. Tolerância zero. Você não pode se dar o luxo de ficar ofendido, machucado, ferido mais do que 24 horas. Você tem que ser muito forte em relação a isso.
Aí Davi continua dizendo, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo perante Ele a minha queixa e diante dele exponho a minha tribulação. Próximo. Quando dentro de mim esmorece o meu espírito. Então tu conheces a minha vereda, o caminho em que eu ando ocultaram-me um laço. O que Davi estava falando para Deus? Eu estou abatido no espírito. Por quê? Porque no caminho eu estava andando, eu estava vivendo. Presta bem atenção nisso, nós não podemos ser ingênuos. Nós estamos vivendo, tocando a nossa vida, acordando de manhã, com nossos compromissos. De repente vai acontecer alguma coisa. De repente um laço, uma armadilha, alguém fala alguma coisa de você, alguém te fere, alguém te machuca. O que você faz com isso? Queridos, aqui está o ponto onde muitos líderes perecem. E onde muitas pessoas são feridas e não conseguem mais caminhar. Você precisa cuidar da sua alma. Tolerância zero. Com dor, com amargura. O Espírito Santo tem unção para te curar. Amém? Presença de Deus. Oração. Unção. Altar. Igreja. Discipulado. Eu tenho dito sempre que o problema da maioria dos cristãos não é espiritual. Porque Deus dá conta do trabalho dele muito bem. A maioria dos problemas das pessoas são relacionais. A maioria dos problemas das pessoas são feridas no coração, na alma. Por isso, como eu comecei dizendo, Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa. Gente, já vi pessoas terem sinais, milagres e coisas tremendas, serem curados de doenças terríveis. E, no entanto, daqui a pouco são vencidos por uma raposinha da amargura, da decepção, da tristeza. Por isso, em nome de Jesus, nós vamos viver com a nossa alma sarada diante de Deus. Nós vamos cuidar do nosso coração. Agora, não tenha dúvida, você vai se confrontar com decepções, com frustrações. Querido, esteja preparado para investir em pessoas, para cuidar de pessoas, para amar as pessoas e ver as pessoas irem embora da sua vida sem nem dar tchau. É assim que é. Mas você não vai ficar refém dessas pessoas e nem dessas situações. Eu já vi pessoas abrir mão do seu chamado, do seu ministério, sabe por quê? Eu fui ferido. Eu também. Eu fui decepcionado. E eu também. Agora, a diferença é que eu escolhi que ninguém vai me impedir de cumprir o propósito de Deus nessa terra. E essa é uma escolha que você como líder precisa fazer seriamente, de uma vez por todas. Não dou a ninguém o direito de me impedir de continuar a minha jornada nessa terra. Não dou a ninguém esse direito. Nós vamos ficando reféns das pessoas. Davi foi um homem que passou por todos os tipos de problemas, de tribulações, de angústias. Mas ele tinha um segredo. Ele abria o coração e ele era curado. E é o que ele está dizendo aqui. Me ocultaram um laço. Vamos ao próximo versículo. Olha para a minha mão direita e vê. Pois não há quem me conheça. Refúgio me faltou. Ninguém se interessa por mim. Gente, isso aqui é uma crise. Não tem uma versão que diz, não há quem me reconheça. Tem uma versão que diz assim, ou seja, muitas vezes você vai fazer um trabalho e ninguém vai reconhecer.
Você suporta isso? Oh, estou triste. Ninguém percebeu. Querido, Deus viu. E tem que ser o bastante para você. Não tem como, nós vivemos um evangelho cheio de milindres. Não dá, nós somos guerreiros, nós fomos jogados no mundo mal, nós estamos numa sociedade complicada, difícil. Você tem que entender que você foi chamado por Deus para ser um guerreiro, amém? Você é um guerreiro que vai levar algumas espadas, vai ter algumas cicatrizes, algumas marcas. Trago no meu corpo as marcas. Depois ele diz: a ti, Senhor, clamei e disse, já que ninguém me reconhece, tu és o meu refúgio. Já que eu não tenho refúgio em outro lugar, o Senhor é o meu refúgio. Isso é vida espiritual forte. Nós dependemos de Deus em primeiro lugar, amém? O único jeito, queridos, de nós fazermos no Rio o que nós queremos fazer, de termos 100 igrejas, de termos não sei quantas mil, 20 mil, 30 mil, não sei qual a meta dos bispos, não sei. O Sérgio está me olhando assim ali, né? Eu não sei, eu só sei que Deus tem uma obra grande para fazer através de nós nessa cidade. Agora, para fazer isso, nós precisamos ser muito valentes, nós precisamos ser corajosos e precisamos cuidar da nossa alma. Nunca se esqueça disso. O povo pereceu no deserto, não foi por falta de sinais e milagres. Foi por causa do coração. Por isso que a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda. Aqui, lixo nenhum vai ficar. Amém? Eu não vou cair na armadilha. Podem colocar armadilha, vão colocar. Mas eu não vou cair nela. Depois o outro versículo. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Segue. Eu gosto de outra versão. Tira-me da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Deixa eu ler na minha versão aqui. Eu gosto da versão que diz assim: tira a minha alma do cárcere. Olha que coisa impressionante. Tire a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Esse é um versículo fortíssimo. Você sabia que a sua alma pode ficar encarcerada? E não é prisão espiritual, é prisão de alma. Sua alma, a Bíblia diz, Davi falou assim: Senhor, a minha alma está presa. Então ele está orando assim: tira a minha alma da prisão, para que então eu volte a louvar o teu nome. Não brinque com isso. Nossa alma pode ficar encarcerada na dor, na decepção, na frustração, no ressentimento, na amargura. Queridos, eu quero que você, quando você olhar para nós como líderes que somos de vocês, os bispos, os pastores, os bispos lá, os nossos bispos, Robson e Lúcia, vocês não têm noção do que nós já passamos nessa vida. Vocês não têm ideia do que nós já sofremos, já passamos. Eu já vi meu cunhado e minha irmã chorando de dor. Mas eu aprendi com eles uma lição. Eles nunca desistiram. E eles não têm o mínimo ressentimento de ninguém. Eu aprendi com eles. Traição. Armadilhas de todos os tipos. E eu quero que essa unção desça sobre vocês.
nós não vamos desistir, amém? Nós não vamos parar. Nós não vamos permitir que a nossa alma fique encarcerada. Nós não vamos permitir que a nossa alma fique na mão das pessoas. Entende uma coisa? Eu fiz um curso sobre perdão, já falei isso para vocês um tempo. Fiz um curso sobre perdão o dia inteiro com um especialista americano, um professor de uma universidade, que faz um projeto lá nos Estados Unidos de pesquisa sobre os efeitos do perdão na doença mental e no corpo. E ele me ensinou algo que eu nunca esqueci. Ele diz o seguinte: a decisão de perdoar tem que acontecer imediatamente após a ofensa. Não significa que você não vai não vai sofrer, mas significa que a decisão, ele fala, é uma questão de vida ou de morte. E sabe o que ele contou no congresso? Ele contou que a mãe dele foi assassinada. No dia do Natal, 25 de dezembro, entrou um ladrão na casa dos pais da mãe dele. A mãe morava sozinha. E ela acordou de madrugada e o ladrão simplesmente a matou. Ele disse que quando ele e o irmão chegaram em casa e ele viu aquela cena, ele disse que veio um ódio, uma raiva, uma vontade de sair, de bater, de matar. E a polícia veio e começou. E ele disse que meia hora depois, ele foi para o escritório e pensou assim: eu aprendi uma coisa que agora eu preciso aplicar. Eu decido perdoar o assassino da minha mãe. Agora, sabe o que aconteceu? Ele falou, eu passei meses trabalhando, escrevendo, fazendo todos os rituais necessários. E ele disse, o meu irmão não quis perdoar. Não quis perdoar. Aí o irmão foi na justiça e começou a perseguir os assassinos. Tem que encontrar o assassino. Blá, blá, blá. 2 anos depois o irmão dele suicidou. E ele falou, perdão é uma questão de vida ou de morte. Não tenha dúvida disso. Essa semana eu vi a história de uma mulher que morreu de câncer com 58 anos de idade. E eu sempre, quando alguém me conta uma história de uma morte trágica, assim, eu falo, me conta um pouco da história dela. A primeira frase já disse tudo para mim. Ela nunca perdoou o pai dela. Ela nunca mais tinha falado com o pai dela. Mais de 20 anos que o pai dela tinha feito alguma coisa, ela nunca mais falou com ele. Falei, não precisa contar mais nada. Cuide da sua alma, amém? Cuide do seu espírito, da sua vida devocional. Nós temos muitos recursos espirituais, mas a Bíblia diz que a sua alma, que a sua mente, também seja guardada irrepreensível. Sua alma não vai ficar encarcerada, amém, queridos? Sua alma não pode ficar na prisão, porque se ela ficar na prisão, você não vai conseguir continuar a sua vida. Muito forte, quando ele diz, tira a minha alma do cárcere. Tira a minha alma da prisão. E também nós somos ungidos por Deus para fazer isso com as pessoas. Você tem que entender, você tem que ajudar as pessoas a não ficarem encarceradas. Quando acontecer alguma coisa ruim com alguém, você tem que entender algo, alguma coisa difícil, algum problema, a oportunidade de crescer, de aprender. Você pode dizer amém? Nós não temos controle sobre as pessoas, sobre o que pode acontecer conosco, mas nós temos controle sobre a nossa decisão. Eu decido não ceder ao que está acontecendo comigo. Eu decido não me submeter a isso. Eu decido não ficar amargurado. Tolerância zero. Tolerância zero. Para que o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo sejam guardados. Eu quero encontrar vocês daqui a alguns anos, alegres, felizes, tendo crescido e ninguém ficou pelo caminho. Não tenha dúvida do que eu estou te falando.
As pessoas desistem não é por causa de Deus. As pessoas desistem porque elas passam por frustrações, por armadilhas, e elas são feridas. E eu quero te ensinar algo hoje muito assim, pessoal. Deixa eu te falar. Às vezes, a rapidez com que nós precisamos reagir a uma situação, às vezes não dá tempo nem de você conversar com alguém. Graças a Deus, na Sara, nós temos a possibilidade de conversar, de trocar, de ser ministrado, de ter discipulado. Mas eu quero ensinar alguma coisa a você de sobrevivência. Eu quero que você sobreviva, amém? Eu quero que você sobreviva. Eu quero que você aprenda que quando você tiver ferido, machucado, vai para o altar, ajoelha no seu quarto e chora e clama. Faz como Davi falou: Senhor, abre o coração, me ajuda. E tem unção para ser derramada sobre a sua vida. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. A unção está sobre você. Saiba usar os recursos que Deus já nos deu. Nós queremos ajudar, nós queremos estar perto, mas em alguns momentos a sua decisão tem que ser muito rápida. Aí você ajoelha, você chora, e você expõe seu coração. E você abre, fala com Deus da sua dor. E se não for suficiente, escreva. Tenha um caderno, querido. Tenha um caderno. Se você não puder falar com ninguém, eu quero te dar recursos. Escreve. Depois rasga, porque ninguém pode ler o que você escreveu numa hora dessa. Bota fogo. Tem um estudo muito interessante, feito também por um professor americano, que ele chamou vários estudantes universitários e mediu a pressão deles, os batimentos, fez um exame de sangue, fez toda uma medição de saúde física. Depois disse para cada um deles: agora vocês vão sentar ali naquela cabine e durante 15 minutos vocês vão contar os maiores traumas que vocês já passaram na vida de vocês. Alguma dor que talvez você nunca tenha contado para ninguém. Isso não acontece aqui na Sara porque a gente já está acostumado, mas para um povo aí que não faz isso, você não tem ideia de como as pessoas vivem lá fora. Solitárias, fechadas. E o final do estudo dele mostrou que as pessoas que fizeram a tarefa durante 3 dias, durante apenas 15 minutos, o índice da pressão abaixou. Eles tiveram resultados concretos no físico das pessoas que realmente tinham feito o exercício. Então, em nome de Jesus, se você estiver numa crise, escreve, fala, ora. Você tem recursos. Eu quero que você tenha recursos, amém? Eu quero que você tenha recursos de sobrevivência. Óbvio que seria maravilhoso. Será maravilhoso se você puder sentar com alguém, abrir. Às vezes, se precisar fazer uma boa terapia. Mas vamos deixar isso de lado. Eu quero que você tenha recursos de sobrevivência. Para que a sua vida jamais pare. Eu quero que você tenha um sonho, uma visão. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Amém, queridos? Eu vou até o fim. Tenha isso, decida. Decida que você vai até o fim. Escolha. Escolha que a sua vida vai cumprir o propósito de Deus nessa terra. Isso é visão. Não tem dúvida de que quando nós temos uma visão,
e os problemas acontecem, sabe o que acontece? Sabe o que vem na sua mente? Eu tenho que levantar aí, porque ainda não cumpri o meu sonho. Eu tenho que ir. Não posso parar. Vou chorar, lamentar. A vida, como ela foi desenhada por Deus, ela exige que você cresça. Nós estamos acostumados a achar natural que uma criança cresça no ventre da mãe, depois ela nasce, ela cresce, ela aprende a andar, e o crescimento biológico saudável não tem como parar. Se uma criança não crescer, não se desenvolver, tem alguma coisa errada, que precisa ser corrigida. Agora nós não temos esse entendimento a nível da nossa alma e do nosso espírito. Então eu quero realmente nessa manhã, mais uma vez, quantas vezes nós encontrarmos, eu quero que você entenda que nós vamos mudar essa nação, mudando as nossas vidas. Nós vamos mudar essa nação, mudando nossos casamentos, nossas famílias, influenciando nossos filhos, influenciando a próxima geração. Assim o Brasil vai mudar. E assim, ganhando Copa, perdendo Copa, não importa. Nós estamos cumprindo a nossa missão nessa terra. Agora você é um instrumento de Deus. Tudo que Deus quer fazer nessa terra, Ele só vai fazer através de uma pessoa. Incrível isso, né? Isso é tão chocante que às vezes eu tento negociar com Deus, achar um jeito, mas não. Tudo que Deus quiser fazer nessa terra, Ele vai usar uma pessoa. E que Deus possa encontrar em nós, possa encontrar em você um lugar, possa encontrar no seu coração, na sua mente, um lugar propício para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Chamados para crescer. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus e diante dos homens. Você tem um kit de primeiros socorros. Quando alguma coisa acontecer na sua vida. Primeiro, a minha decisão, eu não vou parar. Amém? Eu não vou parar. Segunda decisão, eu não vou ficar refém de ninguém. As pessoas podem me ferir e me machucar. Incrível isso. Eu estava trabalhando com uma senhora há algum tempo, que ela tinha um ressentimento muito profundo com o pai dela, problema de abuso sério na família. E ela dizia para mim, eu não perdoo, isso é imperdoável, é imperdoável. Eu falava, é imperdoável, é imperdoável, é imperdoável. E ela falou isso muitas vezes, é imperdoável. Até que, e ela sumiu da minha vida. E ela voltou recentemente, doente, sem dormir. Tomando remédio, o remédio não conseguia fazer ela dormir. Cheia de problemas físicos. E ela falou, doutora, a senhora me ajuda? Eu falo, só se você transformar o imperdoável em perdoável. Gente, parece milagre. A vida dela mudou de uma semana para outra. Uma semana para outra. Uma intervenção. Falei, você quer? Falei, você está cativa.
Você está cativa, você está refém. E as pessoas não entendem que quem fez a maldade segue a vida. Duro isso, não é? Quem fez a maldade seguiu a vida. Agora, quem ficou ferido, fica paralisado. Sua alma não pode ficar refém de nada nem de ninguém. Porque você foi chamado, escolhido, separado por Deus para fazer uma diferença nessa terra. Amém? Então, essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão. Eu conheço muitos pastores de outras igrejas, de outros estados, que eu viajo, conheço. E recentemente um pastor perguntou para mim, como é que a Sara Nossa Terra conseguiu o que vocês têm hoje? Caramba! Vocês de fato são bem-sucedidos da família, eu vejo os casamentos. Eu falei, querido, nós cuidamos da alma do nosso povo. Nós não cuidamos apenas do espírito. E eu quero que você cuide muito bem do seu espírito, da sua alma, do seu corpo. O corpo eu não vou entrar hoje, porque tem um curso todinho sendo montado. Mas agora eu peguei isso também como um desafio. Graças a Deus pelo privilégio de sermos pessoas que estão fazendo diferença nesta terra e nessa nação. Amém? Eu quero realmente encorajar você. Faça uma aliança com Deus. Comprometa-se. Decida que você não vai parar. Amém? Que você não vai deixar a sua alma no cárcere. E que você vai até o fim. E quando você chegar lá, 80, 90, 100, você ainda vai estar dando frutos. Você ainda vai estar cheio de vigor. Amém, querido? Você não vai ter esquecimento, não vai ter problema de mente. Amém? Não vai, em nome de Jesus. E você vai andar esticado. Até o fim. Essa é a nossa escolha. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Guardados. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos recursos. Obrigada porque nós temos unção. Temos a Tua palavra. Temos tudo que nós precisamos para não parar. E eu quero te pedir, Senhor, nesse dia, nesta manhã, que o Senhor confirme em nós esta visão. A visão de sermos, Senhor, comprometidos. Comprometidos contigo, com teu reino, com teu propósito para as nossas vidas. Querido, põe a mão no seu coração. Eu queria pedir que a Bispa Valquíria, vem cá, faça uma oração por nós. Faça uma oração. Ministrando. Eu quero que você entenda que essa é a nossa visão, é assim que nós vivemos, é assim que eu vivo, é assim que o meu marido vive. Nós não cedemos às dores, às decepções e às frustrações. Sofremos e choramos, mas nós seguimos em frente. Pai,
Obrigado, Deus. Obrigado porque fomos formados por Ti. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor pensou em cada uma aqui, o Senhor escreveu uma história de amor. Pai, o Senhor escreveu uma história de sucesso. O Senhor escreveu uma história de intimidade com o Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa força. Obrigado, Pai, porque temos o Senhor como um amigo, quem nós podemos chegar e falar da nossa dor, falar das nossas questões. Obrigado, Pai. Obrigado. Porque o Senhor não desiste de nós. E eu peço agora, fala com cada um aqui, meu Deus. O Senhor sabe como está o coração de cada um. O Senhor sabe da necessidade de cada um aqui nesta manhã, meu Deus. Foi o Senhor quem trouxe. Foi o Senhor quem trouxe você. E como nós ouvimos, Pai, nós não vamos desistir também. Senhor Deus, as armadilhas, os traumas, as questões não vão nos paralisar, Pai. Não vão nos paralisar. Nós somos, Senhor Deus, o Teu povo que anda, que persegue o nosso alvo, Pai. Vamos cumprir o Teu propósito, no nome de Jesus. Nós somos Teus filhos, somos Teus servos, Pai. E nós vamos cumprir o Teu chamado na nossa vida, Pai. Oh Deus, as questões, as dificuldades, elas estão nos fortalecendo. Elas não estão nos enfraquecendo, Pai. No nome de Jesus. Oh Deus, levanta a Tua mão. Deus está aqui neste lugar. Ele está com a mão pronta. Está aqui do seu lado, pegando na tua mão. Sinta a mão de Deus. E Ele está dizendo, você é um líder. Você é um influenciador aqui nesta terra, no Rio de Janeiro. No nome de Jesus. O Senhor está dizendo, eu estou aqui preparando você, porque eu quero fazer muitas coisas nesses dias, através da sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você é um vencedor. Você é um abençoador. No nome de Jesus. Você é um abençoado. No nome de Jesus. Amém. Amém.